Irmãos, boa noite. Sempre um privilégio, mas uma responsabilidade grande estar aqui, né? Sempre falo isso porque com temor e tremor que a gente tem essa responsabilidade de estar aqui para trazer para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no coração da gente desde que fomos convidados para estar aqui. Espero que e clamo a Deus para que Ele possa, né, usar a minha vida, primeiro para falar para mim mesmo, porque eu sempre falo, né, quem tem aula na escola dominical comigo sabe disso, eu falo que a orelha que está mais perto da boca é a minha, então é a primeira a ouvir, então eu preciso falar para mim primeiro, para depois estar transmitindo aos irmãos, mas que o Senhor fale, né, a nós essa noite. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, por essa noite, Deus, por esse tempo que temos aqui na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, apesar de mim, possa falar, ó Deus, através, Senhor, da minha boca, Deus, sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Que nós possamos ouvir, Deus, entender e praticar, ó Deus, a Tua palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que temos feito. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Irmãos, toda reunião do conselho com os novos membros, eu acho que, não sei se tem alguém aqui que passou última vez agora, eu acho que o irmão passou lá também pelo conselho agora nas últimas reuniões. A gente sempre conversa com as pessoas que estão chegando para entender um pouquinho, né, do que eles tiveram de experiência com Deus, na caminhada deles com Deus, e o que está fazendo com que eles cheguem à nossa igreja, comecem a caminhar conosco. E a gente sempre também, como conselho, né, a gente sempre tem uma palavra de orientação, de fortalecimento para esses irmãos que estão chegando. E nesse ano, eu fiquei tanto quanto pensativo sobre quantas pessoas têm entrado, têm chegado na igreja. Até essa semana nós colocamos lá Abraão colocou no nosso grupo do conselho, né, o hall de membros da igreja, e eu fico pensando que a gente tem ali em torno de 600 pessoas, mas a cada semestre a gente recebe aqui em torno de 40, 45, 50 pessoas aqui. E esse número de 600 ali, ele vai um pouquinho para lá e volta, e fica aqui rodando, de tantas pessoas que entram e não permanecem aqui na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Fiquei pensando sobre isso e Deus me deu então um texto para compartilhar com aqueles irmãos que eu quero compartilhar com vocês aqui também, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, 3 versículos que nós vamos ler aqui, que na verdade 4, do versículo 13 ao versículo 16, e eu queria também compartilhar esse texto com os irmãos, e tratarmos um pouco desse tema, que é um pouquinho do primeiro versículo ali, que nós vamos ler no 13, que diz assim: cingindo o vosso entendimento. Então, carta de Pedro, a primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 13, ele escreve assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, irmãos, eu trouxe esse texto para alertar esses irmãos, né, sobre a nova vida a partir daquele momento, a partir dessa chegada na igreja, apesar deles já terem uma caminhada, uma comunhão com o Senhor, mas sobre a responsabilidade do cristão, do compromisso do cristão com a palavra de Deus, e principalmente pelo que nós lemos aqui sobre a busca, né, da santidade por parte do cristão. Porque o que nós temos visto ultimamente, irmãos, infelizmente, é que a cada dia mais nós temos perdido, o cristão tem perdido essa identidade. A igreja tem se deixado levar pelas questões contemporâneas, né, se amoldando às paixões do mundo. Paulo já reclama isso, né, em Romanos 12, 2,
E por isso não temos mais feito tanta diferença no mundo como deveríamos fazer. Não é à toa que no ano 2000, as pesquisas lá do IBGE, dados do IBGE, diz que no ano 2000 nós éramos 15% da população brasileira. Os cristãos eram 15% da população brasileira. E agora em 2020, a última pesquisa que eu consegui achar em 2020, ela traz números que nós passamos de 31% da população. Porém, pergunta aos irmãos, como andam os índices de criminalidade? Como andam a corrupção, consumo de drogas, bebidas, entre outros números terríveis que a gente tem acompanhado, que só aumentaram. Se hoje nós somos 30% da população cristã, a gente deveria minimamente ouvir notícia de que muitas dessas coisas deveriam também ter reduzido. Mas elas, pelo contrário, elas continuam aumentando e continuam avançando. E a pergunta é, então, onde estão esses 31% de cristãos na sociedade? Onde eles estão fazendo diferença, misturados, né? Como uma vez eu ouvi aqui, né? O sal que não é para ficar dentro do saleiro, é para ficar no meio da salada. Que exemplo nós temos dado para a sociedade? Pouco tempo eu falei aqui sobre Atos, né? Na criação da igreja, o início da igreja. E lá em Atos a gente vê, né, que a comunidade, né, era afeta, né, a igreja. Eles eram, né, faziam amizades, a igreja, a comunidade achava a igreja aquilo uma questão, né, boa e bonita. Como que hoje nós temos sido visto aqui? O comum hoje, infelizmente, por conta das redes sociais, a gente vê crentes, né, postando algumas fotos em situações que algum tempo atrás a gente jamais pensaria, né, que viria isso, né? E o pior disso é que muitas das vezes a gente até procura conversar com alguns irmãos, mas o entendimento é de que está tudo certo. Alguns irmãos ainda dizem, né, algumas pessoas dizem que é meu direito. Outro dia eu vi uma assim, não, mas eu estou bem com Deus, eu estou tranquilo, eu continuo bem com Deus. E o que a gente tem visto muito ultimamente, né? Essa questão de, não, mas Deus é amor. E aí há pouco tempo eu ouvi uma palavra muito interessante, assim, Deus é amor, mas o amor não é Deus. E a gente está invertendo esse papel, dizendo que Deus então é amor, então o amor é Deus. Então se o amor é Deus, o amor, então pode ser, a gente pode fazer qualquer coisa em prol do amor. Irmãos, o fato é que nós perdemos e temos perdido cada vez mais a noção do que é pecado, do que tem entristecido, né, o Espírito Santo que vive em nós, do que tem nos feito afastar da comunhão com Deus. Quem tem acompanhado as pregações aqui dos nossos pastores, né, nos últimos anos, tem ouvido falar de uma questão que afeta a toda a história da humanidade, que é a questão da verdade. A verdade tem sido mudada em uma verdade relativa, ou a sua própria verdade, até chegarmos ao ponto de não termos mais certeza de nada, e os padrões mudam a cada dia parece uma coisa nova, mas a verdade ela sempre foi uma busca da sociedade, uma necessidade para se viver. Algumas frases, né? Quem está falando a verdade? Né? Todo mundo quer saber quem está falando a verdade. Qual verdade está por detrás dos fatos? Os advogados de defesa e acusação procuram saber qual é a verdade. Vamos buscar a verdade escondida, né? Trabalham os historiadores em busca das informações para saber qual era a verdade naquela época, como se funcionavam as coisas. E a verdade vai vir à tona, dizem aí ainda os desconfiados. Enfim, o fato é que quem nunca, né, duvidou de alguma coisa, ou mesmo quem jamais proferiu alguma mentirinha, né, atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Não fui eu que fiz. Uma criança, mesmo ainda às vezes sem saber falar direito, ela já consegue mentir, né? Quem tem criança em casa, que já teve os pequenininhos, às vezes se escondem de alguma coisa ou escondem alguma coisa, mesmo, né, às vezes sem saber falar direito. Não sei de nada, afirma alguém que não quer se envolver com alguma questão.
diz que eu não estou lá, ou que eu não estou aqui, é alguém que quer se esconder ou se esquivar. Eu não conheço. Quem disse isso foi o Pedro, né? O próprio autor da carta que eu li para os irmãos. Enfim, o fato é que nesse tempo, irmãos, de verdades absolutas, a verdade absoluta é uma mercadoria rara hoje. E as relativizações estão por aí o tempo todo, né? E a mentira virou uma coisa comum. Hoje já não temos mais certeza de nada. Você tem certeza, por exemplo, da comida que você está comendo, se é realmente aquilo que você acha que comprou? Outro dia eu comprei um pote de manteiga, achei mais barato, achei legal, levei para casa. Quando eu fui passar no pão lá, a Cristina falou assim: mas isso aqui é manteiga mesmo que você comprou? Aí quando fui olhar lá, agora está escrito lá assim: manteiga e margarina, misturou os dois e botou lá no pote. Outro dia eu estava vendo uma reportagem também sobre leite, né? Você comprar uma lata de leite, um litro de leite, agora é leite, mas agora tem um soro de leite. Então você compra achando que é leite em casa. Então nem a comida que a gente come mais hoje é verdade. Se não prestar atenção, você está levando alguma coisa diferente para casa. Gasolina que a gente coloca no carro, né? Quem tem carro aí sabe disso, os mecânicos, né? Como sofrem quando o carro começa a dar problema. Será que é aquela gasolina mesmo que nós botamos no carro? Irmãos, para quem trabalha em empresa, como é difícil hoje avaliar um currículo. Você não sabe mais o que está naquele currículo, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, o que a pessoa colocou ali só para ter uma posição melhor, uma condição melhor. Enfim, as notícias que a gente vê hoje, né? Até onde as informações são confiáveis. A gente recebe uma mensaginha no YouTube, daqui a pouco alguém manda assim: não, isso aí é fake, já mudou. Não, mas isso aqui já mudou, não, mas e a gente já não sabe mais o que é verdade. Com a chegada da internet, né, eu que ainda trabalhei com a máquina de escrever, ainda digitei muita coisa na máquina de escrever, quando a internet chegou, a gente ficou apaixonado, né? Agora vamos mudar a história do mundo, vamos revolucionar o conhecimento, né, que vai dar oportunidade para todo mundo conhecer, ter acesso às informações de uma forma democrática, mas a questão acabou se desviando para uma condição de propaganda cada vez mais enganosa, informações inseguras e falsas. As notícias falsas, irmãos, site do TSE, as notícias falsas, elas são propagadas 70% mais do que as notícias verdadeiras. 70% mais. Tudo se tornou muito duvidoso, escuro, estranho, com objetivos de enganar todo mundo. O objetivo hoje é enganar, é passar a perna. Agora vocês têm visto aí algumas propagandas de banco, né? Dizendo para não atender nenhum chamado, não responder nada, não mandar mensagem, porque já não é mais o banco que está pedindo, tudo para enganar a gente. Alguns programas aí na internet que, se pegar uma fotografia sua, né, daqui a pouco já está colocando você ali cantando, rindo. Até o pastor Eloy já foi vítima disso, né? Mandaram lá o pastor Eloy cantando uma música uma vez, e daqui a pouco você não sabe mais se aquela pessoa está falando aquilo que realmente aparece no filme, aparece na imagem, e então estão cada vez mais transmitindo a questão da mentira, né, cada vez mais. E o objetivo, irmãos, é acabar com a verdade. Esse é o objetivo. E, se possível, enganar a todos, inclusive os escolhidos. Mateus 24, 23 e 24 fala isso. E o pastor Eloy uma vez falou aqui, e já tem repetido isso, né? Em breve, essa história toda vai chegar aqui, para dizer que a Bíblia é mentira, que a Bíblia não fala a verdade, que a Bíblia é um livro de historinhas. Irmãos, olhando para todo esse contexto, então, eu olho esse alerta de Pedro, olho esse alerta de Pedro sobre a questão de santidade, sobre viver buscando ser santos, porque o Senhor é santo. Então, meu objetivo aqui é a gente avaliar um pouquinho esse texto, vendo sobre o que Pedro nos alerta sobre isso e como nós devemos trabalhar com vistas a mantermos a nossa fé, o nosso procedimento baseado nas coisas que nos foram anunciadas e viver de acordo com a vontade de Deus, dando testemunho do Evangelho e identificando aquilo na nossa vida e no proceder que não é realmente a vontade de Deus e não agrada a Deus. Voltando para o texto, irmãos, então a gente começa aqui logo no versículo 13,
Pedro fala assim: cingindo o vosso entendimento. O apóstolo nos alerta sobre o perigo da gente não estar entendendo, não termos entendimento correto e verdadeiro sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, no mundo e no tempo em que vivemos. Note que logo no versículo 1 ele dirige a palavra aos crentes. Ele está mandando essa carta aqui aos crentes, aos eleitos que estavam ali espalhados na região, da dispersão, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que eram as províncias romanas onde o povo, nativo, nascido ali naquela região, ou vindo de fora, oriundo das perseguições, eles viviam ali. E essas orientações, então, como são para os crentes, são para nós hoje. São para nós hoje. E eu queria então pegar essas duas palavras aqui: cingindo o vosso entendimento. Cingir, irmão, significa envolver, cobrir, proteger, rodear, fechar. E entendimento. Entendimento é a nossa faculdade de avaliar alguma coisa, de julgar alguma coisa e formar uma opinião sobre esse processo. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós precisamos proteger o nosso entendimento de tudo aquilo que tem acontecido em nossa volta, na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida abençoada por Deus, e uma vida de acordo com o que Deus tem e quer da gente e exige da gente. Então Pedro nos alerta fortemente, e mediante tudo que vivemos, ouvimos e vemos, nós devemos proteger e manter a nossa capacidade de avaliar tudo isso que chega até nós, julgar os fatos, as informações e gerar a nossa opinião baseado no nosso conhecimento através da pregação do Evangelho. É isso que ele vai falar no verso 12. Ele vai falar no verso 12, a eles foi, falando um pouquinho antes aqui, investigando atentamente qual ocasião, quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, as coisas que os anjos queriam fazer. Então, irmãos, o conhecimento que chega até nós através da pregação do Evangelho, precisamos ter esse conhecimento e avaliar as coisas e os fatos que acontecem à nossa volta através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem para a nossa vida, através da orientação da palavra de Deus sobre a nossa vida. E como vamos fazer isso? Ele dá a regrinha embaixo, e eu anotei 3 pontos aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro ponto, ele fala logo a seguir, dizendo o seguinte: sede sóbrios. Sede sóbrios. Como nós vamos cingir o nosso entendimento? Primeiro ponto, sede sóbrios. E aí sempre que a gente vê essa palavra sóbrio, a gente sempre pensa em alguém que sóbrio, aquele que não se encontra sobre efeito de alguma bebida alcoólica, ou de uma forma tonta ou coisa parecida. Mas uma pessoa sóbria é uma pessoa moderada, uma pessoa marcada por temperança, uma pessoa equilibrada, uma pessoa contida nas suas emoções, uma pessoa despojada do seu poder, uma pessoa despojada da sua cultura ou inteligência, e de caráter e comportamento sereno e discreto. Então, ser sóbrio é ter essas características, e tendo essas características, nós protegemos o nosso entendimento, quando nós agimos com sobriedade, diante dos fatos que nós vemos, diante das informações que chegam até nós, nos despojando de uma opinião inicial que temos, dos nossos desejos, em detrimento daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que nos foi pregado através do Evangelho de Cristo. Sendo sóbrios, nós vamos avaliar os fatos, avaliar as questões, baseada naquilo que a gente tem aprendido na Bíblia, daquilo que nos foi pregado, aquilo que nos tem sido dito pelo próprio Espírito Santo, nas nossas buscas, nos nossos estudos, nas nossas orações. Irmão, nós protegemos o nosso entendimento quando, à luz da Bíblia e da orientação do Espírito Santo, nós buscamos respostas para as situações diante de tanta coisa que nos perturbam, diante de tanta mentira
que nos são ditas no dia a dia. O Salmo 1, todo mundo conhece, vai falar, né, que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, nós não devemos, né, andar no caminho, né, dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E sóbrios, vamos entender o que está acontecendo à nossa volta, meditar na lei do Senhor, fazer a nossa análise, trazer aquilo à luz da Bíblia e ter a nossa opinião, proteger essa nossa opinião, proteger esse nosso entendimento, para que possamos andar em santidade diante do Senhor. O segundo ponto que ele coloca aqui, irmãos, está um pouquinho mais à frente, dizendo que nós devemos esperar em Jesus. Ele fala: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu trago alguns textos para a gente lembrar sobre essa questão do esperar, né? Salmo 25, versículo 5 diz assim: guia-me na tua verdade. O salmista pedindo para que, né, ele seja guiado na verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero. Então ele espera para que Deus o guie no ensino e na verdade. Então ele espera no Senhor essa orientação. O Salmo 119, 114 diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo, e na tua palavra eu espero. O salmista diz que o Senhor vai protegê-lo, vai refugiá-lo, vai dar a ele a proteção baseada onde? Na tua palavra, é onde ele espera. O Salmo 71, 14 diz: quanto a mim, eu vou esperar sempre e te louvarei mais e mais. Então, irmãos, diante de todas essas situações, de tudo que nós temos vindo, precisamos esperar no Senhor a orientação, a direção, o caminho, o esclarecimento, para que tenhamos o entendimento de tudo que está acontecendo. Em quem nós vamos esperar e confiar, a não ser no Senhor? Em quem? Vivemos momentos difíceis aí de eleições no passado. Espere em quem? Espere no fulano, espere no ciclano, vote em Beltrano, vote em ciclano. Esperar em quem? Nós estamos confiando em quem? Em quem nós vamos olhar? Para quem nós vamos olhar? Somente Jesus é a verdade, e a sua palavra não volta atrás, ela não é mentirosa, mas a cada dia mais homens se tornam mentirosos, falsos, caluniadores, enganadores, como Paulo nos alerta lá em Romanos 1. Cada vez mais você confia nas pessoas, e a decepção não é uma questão de se vai se decepcionar ou não, a questão é quando, porque mais cedo ou mais tarde essas questões acontecem. Irmãos, não há no que e em quem confiar, e a cada dia precisamos estar mais atentos ao que ouvimos e vemos, para que o nosso entendimento e o nosso proceder seja de acordo com o que Deus tem para nós. Esperar e buscar em Jesus o entendimento de todas as coisas. Essa é uma segunda regra para que a gente possa cingir e proteger o entendimento de tudo que tem acontecido. O terceiro ponto que o apóstolo nos coloca, irmãos, está um pouquinho mais à frente, né, onde ele vai falar que nós não devemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Então no versículo 14 ele fala isso, né, como filhos da obediência, ou seja, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que vão obedecer o mandato de Deus, aqueles que vão obedecer às orientações. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. E aí, irmãos, Pedro deixa claro aqui que as paixões antigas eram por conta da ignorância, porque não se conhecia, não se tinha a revelação, não se entendia o que Deus queria da nossa vida. Então por isso que a gente então estávamos envolvidos com aquelas paixões antigas. Mas a pergunta que fica agora: com o conhecimento, essas paixões devem ser abandonadas, esses procedimentos devem ser encerrados e uma postura mudada, porque existe o que? Uma transformação de vida. Então nós precisamos realmente mudar a nossa vida através do entendimento que nós passamos a ter da caminhada com Cristo.
A questão é saber se realmente essas paixões são antigas ou elas continuam atuais. E se elas continuam atuais é porque nós ainda não tivemos o entendimento do que Deus fez por nós e do que Deus tem para fazer na nossa vida. Falta conhecimento, falta entendimento. Alguém outro dia disse que Jesus não nos chamou para dar uma vida boa. Jesus nos chamou para transformar a nossa vida. E se nós viemos aqui e dizemos que seguimos ao Senhor, dizemos que somos cristãos, que professamos a fé, que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, mas não mudamos a nossa vida, não houve transformação. E a gente não teve entendimento. A gente continua, como Pedro fala, como Pedro fala aqui, amoldados às paixões que nós tínhamos anteriormente, baseado na nossa ignorância. E aí, irmãos, muitos crentes ainda, infelizmente, continuam na ignorância, se deixando levar por as mentiras que estão sendo pregadas, colocadas a todo tempo, pelas paixões antigas, que não houve transformação, não houve mudança, sem entender que a verdade é que Jesus nos libertou para uma vida de santidade. Nós fomos libertados, fomos trazidos para uma vida separada, de santidade, e não para viver de acordo com o mundo. De novo, Paulo, chama a atenção da gente sobre isso, para que a gente não se amolde, não tenha a forma do mundo, mas sim vivemos de forma separada. E mudança de vida, irmãos, exige entendimento das coisas de Cristo, exige discernimento e conhecimento. Por isso, Pedro nos alerta sobre essa questão. Precisamos então entender isso e proteger esse entendimento. Muitos de nós temos deixado nos levar por essas mentiras, pelas meias verdades, verdades relativas, interpretações à luz do hedonismo, da nossa vontade, do nosso ego, do nosso orgulho. Por isso temos vivido uma vida muitas vezes sem santidade, sem mover de Deus, sem o Evangelho, sem mudança de vida, sem entendimento. Nós temos sido atacados por várias frentes, inclusive, frentes que a gente, algum tempo atrás, admirava, como pregadores da palavra de Deus, mas que mudaram o seu pensamento, que mudaram o seu entendimento, ou talvez nunca tiveram o entendimento correto, não protegeram o seu entendimento, como Pedro está falando aqui, e foram desvirtuando o caminho, e hoje tem pregado e tem trazido palavras, que tem mexido muito com muitas pessoas que também não têm protegido o seu entendimento. Então, por isso, esse alerta de Pedro tem me chamado a atenção. Nós precisamos proteger o nosso entendimento, para que não caiamos nessas ciladas que o inimigo tem colocado para nós. Irmãos, a conclusão é muito rápida. Pedro nos alerta que, segundo é santo aquele que nos chamou, nós devemos nos tornar também santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa caminhada. Em Marcos 13:22, o profeta registra Jesus falando, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando que não é possível? Quando realmente a gente protege o nosso entendimento, e o Senhor nos protege, o Espírito Santo protege a nossa mente, o nosso coração, de não pecar contra Ele. Mas nós precisamos trabalhar essa questão da proteção do nosso entendimento. E aí, irmãos, como aplicação para a nossa vida nessa noite, queria trazer para os irmãos que nós precisamos ser sóbrios e proteger o nosso entendimento à luz da Bíblia, do Evangelho vivido e da busca da vontade de Deus na nossa vida. Nós só vamos entender, a partir do momento que nós passemos a buscar esse entendimento, buscar nessa caminhada, entender cada vez mais, buscar na leitura da palavra de Deus, buscar na participação dos cultos, na participação da escola dominical, na troca de informações com os irmãos mais experientes, nas células, nas atividades da igreja, no dia a dia, na convivência com a igreja. A gente cada vez mais recebe do Senhor, através dos irmãos, através da experiência, aquilo que Deus tem para a nossa vida, e vamos entendendo o que Deus quer de santidade na nossa vida e tratando
cada vez mais conosco. Em segundo lugar, esperando em Cristo, como o apóstolo diz, crendo que Ele mesmo que tem cuidado de nós. Ele mesmo vai cuidar de nós e vai nos orientar no caminho que nós devemos andar, como disse o salmista. E por último, irmãos, vivendo em santidade em todo o nosso procedimento, porque Ele é santo e verdadeiro. Precisamos viver em santidade. E é isso que nós temos visto hoje, como eu falei para os irmãos. 30% da população brasileira hoje se diz cristã. Qual diferença nós estamos fazendo nessa comunidade? Que diferença nós estamos fazendo no nosso país? Que diferença nós estamos fazendo no nosso bairro, na nossa cidade? Será que realmente nós temos vivido em santidade? Será que nós temos realmente entendido que algumas questões que para nós é tranquila, como eu falei para os irmãos, não, eu estou bem com Deus, eu estou tranquilo, eu não vejo que isso é pecado, eu não vejo que isso é errado. Falta entendimento, falta proteger, falta preparar, o nosso entendimento para as coisas que o Senhor tem falado conosco, para que possamos viver em santidade e para que as pessoas que olham para nós possam fazer, como por exemplo um texto que eu gosto muito, que é aquele texto de Pedro e João subindo ao templo, quando aquele aleijado, coxo, pede uma esmola, e eles falam para ele assim: olha para nós, a gente não tem muita coisa para te dar, mas o que a gente tem para te dar, levanta e anda. E aí depois eles vão para o templo, Hoje geralmente a gente fala assim: não, eu vou te levar lá para o pastor Herói, orar por você, pastor Jefferson e tudo, mas não olha para mim não, porque eu sou pecador igual a você. Mas não é isso que eles ensinaram lá na palavra. Olha para nós. Mas geralmente a gente fala assim: não. Paulo depois vai falar isso, Sede meus imitadores. Uma vez eu fiz um desafio aqui para os jovens, Você quer postar alguma coisa na rede social, Facebook e outras coisas que tem, Instagram? Poste e coloque embaixo assim, #sede meus imitadores. Fiz um desafio para os jovens sobre isso. Será que a gente tem coragem? Porque a gente não vive em santidade, irmãos. Porque a gente não tem acompanhado o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem exigido de nós, o que o Senhor tem pedido da nossa vida. Viver em santidade. A gente muitas vezes perdeu esse entendimento do que é viver em santidade, do que é aquilo que não agrada a Deus, do que é aquilo que tem entristecido o Espírito Santo que mora em nós, daquilo que tem feito de nós não mais testemunhas, mas sim motivo muitas vezes de escárnio, ou motivo muitas vezes de escândalo. Então Pedro fala para nós: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filho da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos, primeiramente, Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir perdão pelos nossos procedimentos, por aquilo que temos feito que tem entristecido o Teu Espírito Santo, por aquilo que temos feito, Deus, que, Senhor, temos desobedecido a Tua ordem, a Tua voz, a Tua palavra. Mas queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor também nos ajude, Deus, a caminhar, porque nós esperamos no Senhor. Nós queremos, ó Deus, a Tua mão, a Tua direção sobre a nossa vida. Tudo aquilo que vivemos, ó Deus, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, seja, Senhor, direcionado pelo Senhor e seja para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar, ajuda-nos, ó Deus, a ajudar os nossos irmãos na caminhada, Deus, para que possamos juntos, ó Deus, caminhar e trilhar, ó Deus, o caminho que o Senhor tem para nós, e possamos, ó Deus, louvar e adorar o Teu nome, ó Deus, com a nossa vida, e que pessoas possam, ó Deus, ser alcançadas através da pregação da palavra de Deus, através da pregação, através do nosso testemunho, através do Teu agir, através da nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, que o Senhor possa fixar, ó Deus, essa palavra no nosso coração, na nossa mente, convencer-nos do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha, para que possamos entender a Tua palavra e caminhar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém.